Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o último método de ordenação da nossa disciplina, que é o método heap sort. Então, na aula passada a gente entendeu o que eram árvores binárias e heap, e foi justamente para preparar vocês para poder entender como funciona o método heap sort, que se baseia na estrutura de um heap. Então, a estratégia, o algoritmo do heap sort, ele consiste no seguinte: dado uma sequência de registros a serem ordenados, a primeira coisa que ele faz é construir o heap sobre essa sequência. Então aqui eu tenho vários registros, O, R, D, E, N, A, S, aquele exemplo que a gente já vem usando para os outros métodos de ordenação, e aí a gente vai construir o heap sobre esses registros. Então, após a construção do heap, a gente sabe que os registros ficam dessa forma, distribuídos o S aqui na casa 1, o R na 2, o O na 3 e assim sucessivamente. Bom, e aí? O que eu faço depois? Eu vou trocar o item na posição 1 do vetor, que é a raiz do nosso heap, com o item na posição N. Bom, então, aqui no caso, a gente sabia que o S estava na posição 1, na raiz do heap, portanto, ele era o maior, era o registro com a maior chave dentre os registros daquele conjunto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento aqui e trocar ele com quem está na posição N. Por quê? Porque se ele é o registro com a maior chave, ele tem que estar no final da nossa sequência quando ela estiver ordenada. Por isso, eu vou fazer essa troca. Vou pegar o S e passar para cá, para o lugar da casa 7, e pegar quem está na casa 7 e jogar aqui para a casa 1, certo? Então, nesse momento aqui, eu faço a troca, fica assim. O que acontece? O S já se encontra na posição correta dele, com relação à ordenação. Então, eu tenho agora que repetir esse processo de construção do heap e troca de quem está no nó raiz com a última posição para essa subsequência aqui. Essa subsequência é formada de 1 até 6. A questão é que, a partir do momento em que eu fiz a troca de S e de R, eu baguncei o heap nessa subsequência que vai de 1 a 6. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que reconstruir o heap, porque a condição de heap ela foi violada. A gente percebe aqui que o D não é maior do que os filhos dele, não é maior do que o R nem é maior do que o O. Então eu preciso reconstruir o heap e aí eu vou seguir aquele algoritmo que eu vi na aula anterior. Então, reconstruindo, primeiro, o heap foi violado, considerando essa subsequência aqui, e eu vou reconstruir o heap para esse intervalo que vai de 1 a 6. Então, após reconstruir o heap, e aí tem todo aquele processo de ir pegando lá a partir da posição n sobre 2 mais 1, e recuando uma casa, verificando se é maior ou não do que os filhos, se for maior, troca pelo, se o pai, o nó pai for menor do que um dos filhos, eu troco ele de posição com o maior dos filhos, todo aquele processo que a gente viu no vídeo anterior. Então, após aquele processo, a nossa sequência que estava embaralhada, formada por esses registros, após refazer o heap, ela vai ficar dessa forma aqui, certo? Então o que eu vou fazer agora? Reconstruir o heap, eu vou, novamente, pegar o maior elemento dessa subsequência e jogar ele na casa correta. Então o maior registro, a gente sabe que ele está ali no nó raiz, eu vou pegar ele e vou jogar ele lá na casa 6, e quem está na 6 vem para a casa 1. Então, vai ficar dessa forma. Só que, novamente, a partir do momento que eu faço isso, eu baguncei o heap no intervalo que vai de 1 a 5. Então, eu preciso aplicar de novo aquele algoritmo de reconstrução do heap sobre esse intervalo. Então, aplicando esse algoritmo de reconstrução do heap, eu vou ter os registros organizados dessa maneira. Novamente, pego quem está na raiz, que é o maior dos registros, troco ele com aquele elemento que está na casa 5 e, portanto, vou ter essa configuração. Então, o O, o R e o S já se encontram em suas casas corretas com relação à ordenação. Eles são os 3 últimos maiores valores. E aí eu vou continuar esse processo. Vou pegar agora
né, o intervalo 4, que foi bagunçado, refazer o heap, né, trocar quem está no nó raiz com a última posição desse intervalo, que no caso é o N e o D, né, a condição de heap foi violada novamente, né, de 1 até 3, refaço o heap, tá? Troco novamente quem está na primeira casa com a última casa desse intervalo, que no caso é o E e o A, tá? E aí só sobram os elementos A e D, que também, né, estão numa relação de heap violada. Portanto, tem que refazer o heap só para esses dois elementos, tá? E aí, a partir do momento que eu refaço o heap, novamente eu troco o elemento que está no nó raiz com a última casa. Então, o D vai para o lugar do A, certo? Então, é basicamente isso. A estratégia do heap sort refaz o heap, pega quem está no nó raiz, joga ele na última casa, pega quem está na última casa, coloca no lugar do nó raiz. Quebrou a condição de heap para aqueles elementos que vão, né, no intervalo até a penúltima casa, refaço o heap, novamente, pego quem está no nó raiz, jogo na última casa. A estratégia é essa, né? O heap nos auxilia a sempre determinar quem é o maior valor, né, dentre aqueles elementos que estão sendo considerados. Sabendo quem é o maior valor, eu posso ir pegando ele e jogando nas últimas casas do meu vetor, né, até eu chegar numa situação em que eu só tenho que fazer o heap de dois elementos, que foi o que aconteceu aqui entre o A e o D. Então, refaço o heap, jogo aquele que tem na última, aquele que está no nó raiz na última casa, e aí eu não tenho mais como montar um heap, portanto só sobrou um registro e ele já se encontra na casa correta, que é a primeira casa da do nosso vetor. Então, pessoal, como é que funciona a implementação do heap sort, né? Ele é um método, novamente, que vai ter como parâmetros de entrada o vetor, né, e a quantidade de registros a serem ordenados, representado por n. Bom, quando eu entro no método heap sort, né, a primeira coisa que ele faz é instanciar, tá, um objeto do tipo fp heapmax. E esse objeto do tipo fp heapmax, tá, ele é uma classe, tá, que foi definida para englobar os métodos de construir o heap a partir de um dado vetor e refazer o heap. Tá? Então, o único objetivo dele é isso, é encapsular, né, englobar esses dois métodos. Quando eu vou instanciar essa classe, eu passo, tá, como parâmetro o vetor v para ela. Então, está aqui, né, o nosso vetorzinho que foi recebido via parâmetro. Então, ele vai instanciar essa classe, tá, e retornar a referência para ser armazenada nessa variável fp-heap. Tá? Então, vamos lá ver como é que essa classe foi definida. Tem ela aqui definida, tá, dentro ainda do nosso pacote cap4.ordenação interna. Tá? E ela é o seguinte, essa é uma classe que contém uma variável do tipo vetor e uma variável int, né, uma variável simples, chamada n. Quando eu chamei o construtor dessa classe aqui passando o vetor v, tá, o que ele faz? Ele atribui a referência desse v que foi passada via parâmetro para a variável, né, vetor que eu tenho aqui dentro dessa classe, tá, representada por dis.v. Então ele simplesmente pega essa referência e joga ela para ser armazenada nessa variável do tipo vetor. E, além disso, eu faço o nosso n receber o tamanho do vetor menos 1. Né? Então, a gente sabe que a casa 0 não está sendo considerada, é por isso que ele faz essa subtração de 1 aqui. Tá? Então, a quantidade de registros que eu vou considerar nesse vetor é o tamanho do vetor menos 1. Bom, além, né, desse construtor, como eu disse para vocês, a gente tem o método constrói e o método refaz, que eu vou analisar à medida que a gente for simulando a execução do heap sort. Então eu só estou aqui dando um panorama para vocês do que existe dentro da classe fheapmax. Então, o primeiro comando do heap sort é justamente isso, instanciar o fheapmax, passando para ele o v, né, e quando ele instancia essa classe, ele guarda essa referência aqui na variável fpheap.
Na sequência, o que ele faz? Ele declara uma variável dir, do tipo int, tá? E faz ela receber o valor de n, que foi recebido aqui no parâmetro, tá? Então, novamente, representa a quantidade de registros a serem ordenados, tá? E aí, o que ele vai fazer? Depois dele definir esse valor de dir, ele chama o método constrói do objeto fprip, né? Então, ele vai invocar esse método aqui. Então, na hora que ele invoca o método constrói, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a variável esc receber n sobre 2 mais 1. O que esse n sobre 2 mais 1 representa? Né? Lembra quando a gente estava estudando o heap, né, que eu falei para vocês que a partir da casa n sobre 2 mais 1, a gente poderia considerar que todos aqueles registros já eram, por padrão, parte do heap? Então é isso que ele está marcando. Né? Ele está marcando ali um limite esquerdo para ser a representante daquela linha, né, que a gente fazia separando os elementos que já estavam no heap por padrão. Tá? Então, o ESC vai ser n sobre 2 mais 1. Se a gente considerar esse exemplo do ordenas, que tem 7 registros, a gente sabe que ele vai estar marcando qual casa? A casa 4. Né? ESC, no caso, recebe 7 dividido por 2, que é 3, divisão inteira, mais 1, 4. Beleza? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nessa repetição aqui, né, que vai acontecer, né, que vai ser executada enquanto o ESC for maior do que 1. Justamente por quê? Porque eu vou recuando essa linha aqui, né, englobando novos elementos no meu heap, para poder, né, sempre verificar, esse elemento forma um heap em relação aos seus filhos? Né? Se sim, ok, deixo do jeito que está. Se não, promovo aquele que é o maior dos filhos para o lugar daquele nó que eu estou considerando e coloco aquele nó, né, no lugar em que aquele filho maior estava. Né? Então, eu vou começar com esse ESC aqui em 4, né? E aí ele de cara já entra, né? Porque 4 é maior do que 1, tá? Então isso é verdadeiro, ele entrou, ele vai fazer o quê? Ele vai decrementar a variável ESC de uma unidade. Então aqui ele já faz o primeiro recuo. Na hora que ele entra no A, ele já faz o primeiro recuo. Por quê? Porque ele vai englobar a casa 3 no heap, né? Que no caso está preenchida com o registro de chave D. Só que não basta ele englobar, ele tem que, no momento em que ele engloba, ele tem que chamar o método refaz justamente para verificar se aquele registro que foi englobado está ou não violando a condição de heap. Se estiver violando, ele tem que organizar. Então o que ele faz? Ele chama aqui o método refaz, passando esse ESC que foi, né, decrementado aqui, então passando o valor 3 nesse momento, né, para o nosso exemplo, e também passando a quantidade de registros que tem no nosso vetor. Bom, e aí, o que ele vai fazer? Né? Então, aqui no caso, o ESC representa o 3, o N, o dis.n representa 7. Então, é isso que ele vai passar aqui para o refaz. Entrou no refaz, ele vai declarar uma variável j, tá? Que vai receber o ESC vezes 2. Ou seja, o que esse j representa para o nosso algoritmo? Né? Se o ESC é a casa 3, ele está pegando quem? A casa 6. Bom, eu acabei de englobar, né, essa casa aqui, portanto, o registro D, né, no nosso heap. Quem que é o 6 em relação a esse 3? É o registro A. E qual que é a relação entre o A e o D aqui no nosso algoritmo? O A é o primeiro dos filhos de D. Né? Se você reconstruir a árvore, né, que representa aqui esse heap, você vai ver que o nó A está ligado ali no nó D. Né? Por quê? Porque ele representa o nó 6, né, que no caso é um dos filhos do 3. Tá ok? Então, o J ele serve para isso, para marcar quem é o primeiro filho, tá, desse elemento que está sendo englobado. Tá? Então, o primeiro filho de D é o A. Fiz essa definição do J, né, no caso aqui sendo 6, eu vou, na sequência, declarar uma variável x, do tipo item, para receber o VESC. Então, quem que o x guarda? Ele está guardando o registro que está nessa casa que foi englobada, que é o registro D, né, o elemento que acabou de entrar no nosso heap, né, que acabou de ser considerado como parte do nosso heap. Então, ele guarda isso numa variável auxiliar que eu chamei de x.
E aí, pessoal, ele vai entrar nessa repetição aqui, nessa repetição do tipo while, né? Ela vai acontecer enquanto j for menor ou igual à direita, tá? Então, ele vai começar com esse j aqui, né, marcando 6, e ele está dizendo que é para repetir enquanto ele for menor ou igual à direita. E a direita, no caso, né, é o segundo parâmetro que a gente recebeu no refaz. Então, ele marca esse limite aqui do nosso vetor, tá? Então, o que ele vai fazer? Quando ele entra no while, né, ele vai verificar esse if. O que esse if aqui verifica? Vamos começar analisando aqui. Ele é formado por uma condição, né, vamos falar assim, associada, né, por meio de um elógico. Então, vamos começar analisando essa parte aqui, né, da direita. O que ela está verificando? Ela está verificando se o VJ é menor do que o VJ mais 1. A gente sabe que o J é a casa 6, portanto, quem é VJ? É o registro A. O A é menor do que o VJ mais 1? Bom, se o VJ é o registro A, o VJ mais 1 é o registro S, é o que está na casa, né, logo adiante. Então é isso que eu estou verificando. Eu estou verificando se o A é menor do que o meu S. Por que eu estou verificando isso? Né? A gente sabe que o A é um dos filhos de D. Né? E quem que é o outro filho? Não é o elemento que vem logo adiante, logo depois dele? Portanto, é o S. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se o A é menor do que o meu S. Na verdade, o que ele está tentando fazer aqui é descobrir quem é o maior dos filhos de D. Certo? Então, se essa condição aqui for verdadeira, né? Ou seja, se o A for menor do que o nosso S e J for menor que dir, ou seja, o J está marcando uma casa que é inferior ao limite do nosso vetor, então eu faço J receber J mais 1. Né? Eu faço esse J mais aqui. Por quê? Porque se o VJ é menor do que o VJ mais 1, ele é um filho menor do que o VJ mais 1. Então, eu tenho que fazer o meu J marcar aquele que é o maior filho, porque é ele que interessa pra gente. Tá? Eu vou ter que analisar os filhos de D, né, em relação a ele próprio, em relação ao D. Então, aqui eu estou tentando achar quem é o maior dos filhos. Né? Então, se eu descubro que o VJ é menor do que o VJ mais 1, eu incremento esse J para que ele passe a marcar, né, o registro que estava, né, marcado por J mais 1. Tá? Eu estou simplesmente atualizando o J. E aí, na sequência, eu tenho outro if para comparar o registro, né, que foi englobado no nosso heap, né, que está lá no X, com esse elemento que está na casa J. Né? Então, olha só, foi por isso que ele, né, precisou fazer essa verificação aqui, porque agora ele está comparando o elemento que foi englobado com o maior de seus filhos. Tá? Se essa comparação aqui for maior ou igual a zero, significa o quê? Significa que o nó que foi englobado é maior do que o maior de seus filhos. Então ele já está no lugar certo. Eu não preciso refazer nada no meu heap. Por isso que eu tenho aqui dentro um break, porque ele interrompe esse laço, né, que a gente tem aqui do while, tá? E aí pula direto aqui para fora. O que tem aqui fora? VS que recebe X. Que nesse caso, quando você não tem que refazer o heap, né, simplesmente reatribui na própria casa ESC aquele elemento que já estava nela. Né? Quem era o VS? Que não era a casa, o registro que estava na casa 3? Então eu estou simplesmente pegando aquilo que estava em X e colocando na casa 3. Mas quem estava no X? Também era o VESC. Né? Foi isso que a gente fez aqui antes de entrar na repetição. Então, quando ele não tem que fazer nada, né, ele simplesmente executa esse comando que vai colocar naquela casa o próprio nó que foi englobado. Né? Ele não, na prática não muda nada. A questão é que às vezes, né, a gente não vai ter uma situação como essa. Né? E é o que acontece nesse exemplo. Se você olhar, tá, o que acontece aqui? Na verdade, né, quando eu faço essa verificação aqui de VJ, né, em relação a VJ mais 1, quem são os filhos de D? Não é o A e o S? Então, ele vai incrementar o J, ele vai marcar, né, a casa 7, porque esse registro S é maior do que o A. Né? Então, dentre os filhos de D, o S é o maior. E aí, na sequência, quando ele compara o D com o S, ele verifica que o D não é maior do que o S. Na verdade, ele é menor.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui dentro? Não, porque isso aqui vai dar falso. Como ele não entra nesse if, ele vai fazer o quê? VESC receber VJ. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está colocando naquela casa que foi englobada no meu heap o elemento que estava na casa VJ, que é o maior dos filhos. Ele está colocando quem lá? O S. Então o S aparece aqui. E aí, o que ele faz logo em seguida? Ele faz o ESC receber J. Então, a nossa variável ESC agora está marcando o quê? A casa 7. E aí, ele faz a casa, a variável J marcar ESC vezes 2, que no caso é o quê? Seria a casa 14, tá? Mas calma lá, a gente vai ver por que ele está fazendo isso, tá? Então, ESC guarda o 7, né, que foi o índice da casa em que estava o maior filho, tá? E o J, que estava guardando 7, agora passa a guardar 14. Só que aqui eu tenho a chave do meu while, ele vai voltar e avaliar de novo a condição. Só que agora, qual é os valores que ele está comparando aqui nesse while? Ele está verificando, pessoal, se o J é menor ou igual a dir. Portanto, ele está verificando o quê? Se o nosso 14, né, que ele resultou dessa multiplicação aqui, é menor ou igual ao limite que eu tenho aqui nesse vetor. Né? Lembra que eu recebi esse dir aqui na entrada e ele não modificou. Então, vamos lá. 14 é menor ou igual a 7? Verdadeiro ou falso? Falso. Então, ele vai entrar de novo? Não vai. Certo? Então, não entrou, ele vai pular e aí ele vai executar agora o comando vs que recebe x. O que vai acontecer aqui? Bom, a gente sabe que o nosso ESC, né, ele foi definido como 7, justamente aqui na hora que executou esse comando aqui. Né? Então, ele está colocando quem na casa 7? Aquele registro que estava guardado na nossa variável auxiliar x, que era quem? O nosso D. Então, até esse momento, né, de executar esse comando aqui, eu tinha o S aqui nessa casa e também nessa casa aqui. A partir do momento que eu executo esse comando, o D aparece aqui, ou seja, ele completa a troca. Entendeu? Bom, isso aqui foi só para englobar um elemento, né, no nosso heap. Então, a execução retorna para aquele ponto em que ela foi chamada, né, o refaz ele foi chamado aqui, tá? E aí o que acontece? Então, o nosso vetor vai estar assim, né, nessa situação aqui, tá? E aí, ele vai, retornando a execução, ele chega aqui nessa chave. Chegou nessa chave, ele volta e verifica. ESC é maior do que 1? Então, olha só, quem é o nosso ESC aqui? Notem que ele simplesmente executou o método refaz, tá? Depois que ele executou o método refaz, ele não alterou essa variável ESC, tá? Então, quem é o valor de ESC? É o mesmo valor que ele usou quando ele entrou, né, no refaz. Então, aqui para o método constrói, o ESC continua com o mesmo valor, tá? Que no caso foi o nosso 3, tá? Então, ele volta aqui e verifica. 3 é maior do que 1? Verdadeiro. Entra de novo, decrementa o ESC uma unidade, e aí ele passa a considerar qual casa? A casa 2, né? Então, é como se eu estivesse pegando essa linha e trazendo ela para cá. Então, englobei a casa 2 e, portanto, o registro que está nela, que é o R. O que eu vou fazer agora? Vou chamar de novo o método refaz, passando esse novo limite à esquerda, que é 2, e, de novo, o nosso N, que é o limite à direita, que é o 7. Então, agora eu vou repetir todo aquele processo do refaz, só que considerando como elemento englobado a casa 2 e, portanto, o nosso registro R. Tá? Então, é isso, pessoal. Tá? Ele vai fazer isso para todos os elementos, né, até chegar aqui, no caso, na casa 1, e aí, no caso, esse while vai dar falso. Né? Então, ele vai, ao final do constrói, ele vai ter o heap montado ali para a gente. Bom, ok. Só que o constrói, né, ele foi só esse terceiro comando aqui. Então, isso aí tudo foi só para a gente reconstruir o heap, tá? No caso aqui, como é a primeira vez, ele está construindo a primeira vez, ele nem está reconstruindo, ele está construindo o heap a primeira vez. Aí, o que ele faz? Tendo o heap formado, ele vai entrar nessa repetição, tá, do while, e vai verificar, essa repetição ela vai acontecer enquanto o dir for maior do que 1, certo? E aí, o que ele vai fazer dentro da repetição? Toda vez que ele entrar nessa repetição, ele vai guardar nessa variável auxiliar x aqui o elemento que está na casa 1,
tá? Então, o registro que está na primeira casa, que contém um registro válido, né, do nosso vetor, então ele vai guardar isso aí na variável auxiliar x. Na casa 1, ele vai colocar o elemento que está em vdir, né? Então a gente sabe que o nosso dir, né, ele foi definido com n, portanto ele vai estar colocando quem na casa 1? Ele vai estar colocando o último elemento do nosso vetor, né? Então ali no caso, quando o heap estiver pronto, né, ele vai ter, deixa eu pegar aqui, quando o nosso heap fica pronto a primeira vez, então a gente vai estar numa situação como essa. O que ele está fazendo naquele comando? Ele está pegando, pessoal, o elemento que está na última casa, tá? E jogando aqui na casa 1, tá? É isso que ele está fazendo ali naquele comando. Deixa eu voltar lá no comando. Então, ele está fazendo a casa 1 receber, né, o elemento que está lá na posição dir, né? E aí, depois ele faz o quê? O vdir recebeu x, que é quem estava na casa 1. A partir do momento que ele executa esse comando, né, quem estava na casa 1 foi sobrescrito. Mas a gente sabe que aquele elemento não foi perdido, por quê? Porque antes de executar esse comando, eu guardei, né, o elemento que estava na casa 1 no x. Então, ele está simplesmente, no final das contas, fazendo o quê? Trocando quem está na primeira casa com quem está na última casa. Foi isso que ele fez aqui, né, nesses 3 comandos, certo? E de fato é isso que ele tinha que fazer. Por quê? Porque a gente tinha um heap pronto, né? E a gente sabe que quem estava na casa inicial era o nó raiz daquele heap, né? Portanto, era o registro com a maior chave. Então, se eu tenho ali, né, o nosso heap formado, eu posso pegar aquele elemento que está no nosso nó raiz e colocar ele no final, porque aquela é a posição definitiva dele quando a ordenação terminar, né? Só que na hora que eu faço essa troca, o que acontece? O heap se desfaz para os elementos, né, que vão do intervalo de 1 até a posição anterior àquela posição em que eu coloquei o meu ex-nó raiz, né? Então, se eu considerar ali, né, da penúltima casa até a primeira, a gente sabe que a partir do momento que você fez a troca entre a primeira e a última casa, você desfez o heap para aquela subsequência. Então, o que ele vai fazer? Ele vai decrementar o dir, porque óbvio que se eu vou refazer o heap, eu não posso pegar o meu último elemento, né? Ele foi justamente colocado naquela última casa por ser o maior, então ele já está no lugar correto. Eu tenho que refazer o heap somente para o intervalo que vai da primeira até a penúltima casa. Por isso que ele decrementa o dir para indicar, olha, o limite à direita recuou uma casa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar novamente o método refaz, passando esse novo intervalo, essa nova subsequência formada pelo 1 e pela nova direita, né, pelo penúltimo elemento. Então é aquele processo que eu expliquei para vocês intuitivamente, só que comando a comando, né, e aí você teria que chamar aqui o refaz, né, aqui, né, simular de novo, né, todo esse processo para aquele intervalo. Você sabe que ao final do refaz ele vai estar aliás, a final do refaz ele vai estar com o heap pronto, né, naquele intervalo, tá? E aí você vai repetir esse processo aqui do while, né? Bom, com relação às vantagens e desvantagens do método heapsort, né? Então, ele é um método cujo comportamento é sempre O de n log n, qualquer que seja a entrada, tá? Então, independente se você fornece um vetor totalmente desordenado ou pré-ordenado, tá? O desempenho dele sempre vai ser da ordem de n log n, né? Isso traz uma certa estabilidade para o método, né? Ele não tem aquela oscilação, né, de pior caso, melhor caso, tá? Ele consegue manter esse equilíbrio, tá? Justamente por conta da existência do heap, tá? Desvantagem. O anel interno do algoritmo é bastante complexo se comparado com o do quicksort, né? Então, a gente viu ali que aquele método refaz, né, ele é parte de uma classe que é chamada dentro de um laço de repetição no heapsort, né? Isso às vezes torna um pouco complexo da gente entender como funciona o heapsort, tá? Mas assim, é uma dificuldade, tá? Que, embora ela exista no entendimento, ela nos traz um benefício que é justamente o desempenho do algoritmo, né? E o heapsort não é estável, então ele não consegue garantir
ordem relativa entre elementos de chaves iguais, né? Novamente, voltando à questão lá dos dois Pedros, tá? Então, você não consegue garantir que, dado um vetor, né, com chaves repetidas, né, que essa ordem relativa entre essas chaves repetidas vai ser mantida ao final da ordenação. Quando é que o heap sort é recomendado? Para aplicações que não podem tolerar, eventualmente, um caso desfavorável, ou seja, situações em que você não pode ter oscilação, tá, no desempenho. Então, o heap sort, justamente por ele não ter essa variação, ele é um método de ordenação adequado para essas situações. Tá? E não é recomendado para arquivos com pouco registro, né, com poucos registros, desculpem, por causa do tempo necessário para construir o heap. Né? Então, a gente nota que toda vez que você pega o elemento que está lá no nó raiz e joga ele na casa correta, lá no final do vetor, né, o que acontece? Você precisa reconstruir o heap para todos os elementos que estão, né, ali daquela casa para trás. Então, esse processo de reconstrução do heap, tá, ele não se justifica quando você tem poucos registros. Tá? Ele acaba onerando o tempo de execução do seu algoritmo. Beleza? Bom, pessoal, então é muito importante, né, que vocês refaçam esse processo, né, considerando toda a sequência. Aqui eu só mostrei até a primeira vez em que o heap é refeito e ocorre a primeira troca. Né? Mas você tem que continuar isso até o último elemento, porque embora seja um processo que vai se repetir, né, se você não passar por esse detalhamento, né, das subsequências menor, isso não vai ser internalizado, tá? É aquele conhecimento que você fala, ok, entendi, mas se amanhã você precisar reproduzir, você não consegue. Então, é importante, né, executar o método até o fim, tá? E ver como isso se repete. Para estimular vocês a fazerem isso, tá? Eu vou deixar aqui o exercício 31, tá? Ele pede para que você faça a execução do método heapsort, né, para as sequências que eu dei abaixo, aí, no caso a letra A, B e C, tá? Por meio da representação de arranjo. Tá? Então, esses vetores, né, que eu estou dando aí nesse exercício são os mesmos vetores que vocês viram na aula de heap. Né? Só que aqui eu não estou interessado só em construir o heap para esse vetor. Eu quero que você faça o método heapsort, né, que usa a construção do heap. Né? Então aquilo lá foi meio que para preparar vocês para esse exercício. Tá? Então, é o seguinte, pessoal. Nesse caso, como você vai estar usando a representação por arranjo, tá? Eu quero que na resposta você exiba somente as movimentações de registro a cada passo. O que eu quero dizer com isso? Que você só vai desenhar um novo vetor quando você tiver movimentação de registro, certo? Então, é esse o momento que você fala, bom, agora eu tenho que fazer um novo vetor. Então, mexer um registro de lugar, você vai lá e redesenha aquele vetor, tá? Faz isso passo a passo para mostrar como esse vetor vai se modificando. Eu quero que você faça isso para a letra A, depois faça para a letra B e depois para a letra C. Beleza? Fez o exercício 31. O que você vai fazer? Vai fazer o exercício 32, que é a mesma coisa, só que ao invés de você usar a representação por vetor, você vai usar a representação por árvore. Então, novamente, quando é que eu vou redesenhar uma árvore? Quando você tiver movimentação de registro. Mover um nó de lugar com outro, você redesenha a árvore toda, certo? É um processo trabalhoso, pessoal? É trabalhoso, né? Simulação, teste de mesa, né, algo que exige paciência. Mas, como tudo na computação, se você não fizer ali, né, com as suas próprias mãos, você nunca vai aprender, certo? E o intuito é esse, é que você entenda isso aqui, né, para que quando isso aparecer lá na frente, né, na sua vida profissional, esses métodos não sejam um bicho de sete cabeças. Beleza? Então eu vou deixar esses dois exercícios aí para vocês, tá? E fico aguardando vocês na nossa próxima aula. Então, até mais.